Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a história fascinante do Chile, desde o golpe militar de 11 de setembro de 1973 até os acontecimentos pós-ditadura que moldaram o país. Vamos dar uma olhada nas principais fases desse período tumultuado e nas consequências que perduram até os dias de hoje. Parte 1. O golpe militar de 1973. Em 11 de setembro de 1973, um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. O Palácio de La Moneda foi bombardeado e Allende morreu em circunstâncias ainda não completamente esclarecidas. A. Financiamento e apoio secreto. Os Estados Unidos, especificamente a CIA, Agência Central de Inteligência, desempenharam um papel fundamental no fornecimento de financiamento e apoio secreto aos opositores de Allende e aos militares chilenos que se opunham ao governo de Allende. Isso incluiu o financiamento de sindicatos, partidos políticos e grupos de oposição, bem como a promoção de atividades destinadas a minar o governo de Allende. B. Pressões econômicas e diplomáticas. Os Estados Unidos exerceram pressão econômica e diplomática significativa sobre o governo de Allende. Isso incluiu a suspensão de ajuda econômica e investimentos no Chile e a implementação de políticas para prejudicar a economia chilena, como o bloqueio de empréstimos internacionais. C. Desestabilização econômica. Além da pressão econômica direta, os Estados Unidos também desempenharam um papel na desestabilização econômica do Chile, contribuindo para a crise econômica que afetou o governo de Allende. D. Apoio à oposição militar. Os Estados Unidos apoiaram ativamente militares chilenos que se opunham ao governo de Allende, fornecendo treinamento e assistência a unidades militares que mais tarde desempenharam um papel crucial no golpe. E. Inteligência e informações. A CIA e outras agências de inteligência dos Estados Unidos também forneceram informações e inteligência aos conspiradores que planejavam o golpe militar. Parte 2. A ditadura de Pinochet. A ditadura de Pinochet marcou um período sombrio na história chilena. O regime impôs um estado de exceção, reprimindo brutalmente a oposição política e implementando políticas econômicas neoliberais que afetarão a sociedade chilena. A. Desvio de recursos públicos. Durante a ditadura, muitos indivíduos próximos ao governo de Pinochet usaram sua posição para desviar recursos públicos para enriquecimento pessoal. Isso incluiu contratos públicos e negócios lucrativos que beneficiaram empresas associadas a membros do regime. B. Apropriação indevida de bens. Muitos membros do governo e seus apoiadores se apropriaram indevidamente de propriedades e bens pertencentes a opositores políticos, como casas, terras e empresas. C. Uso de informações privilegiadas. Houve casos em que funcionários do governo obtiveram informações privilegiadas sobre políticas econômicas e de mercado que lhes permitiram lucrar de forma desonesta. D. Tráfico de influência. Aqueles com conexões próximas ao governo tinham a capacidade de influenciar decisões políticas e econômicas para beneficiar interesses pessoais ou empresariais. Parte 3. Atrocidades da ditadura. Durante a ditadura, ocorreram atrocidades, incluindo tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados. Milhares de chilenos foram vítimas de abusos pelos agentes do governo. A. Tortura generalizada. A tortura era uma prática sistemática usada contra prisioneiros políticos e opositores do regime. Os métodos de tortura incluíam espancamentos, choques elétricos, afogamento simulado, queimaduras e outros tipos de abusos físicos e psicológicos. B. Execuções extrajudiciais. Muitos opositores políticos foram sumariamente executados por agentes do governo. Estima-se que milhares de pessoas tenham sido assassinadas ou desaparecido, tornando-se vítimas de execuções extrajudiciais. C. Campos de detenção e prisões secretas. O regime manteve campos de detenção secretos onde prisioneiros políticos eram mantidos em condições desumanas. Os centros de detenção, como Vila Grimaldi e Colonia Dignidade, eram locais de abusos generalizados. D.
D. Perseguição a grupos étnicos e minorias. Além da perseguição política, o regime de Pinochet também direcionou sua repressão contra grupos étnicos, como os mapuches, e minorias, como a comunidade LGBT+. Muitos membros desses grupos foram vítimas de violência, discriminação e mortos. E. Repressão a mulheres grávidas. Um aspecto particularmente sombrio da ditadura foi a repressão contra mulheres grávidas, que eram detidas e posteriormente separadas de seus bebês após o nascimento. Muitas crianças foram adotadas ilegalmente por famílias próximas ao regime ou enviadas para o exterior. F. Uso de informantes e espionagem. O regime implantou uma rede de informantes e agentes secretos para monitorar e perseguir opositores políticos. A espionagem era generalizada, criando um clima de medo e desconfiança. G. Número de vítimas. Estimativas indicam que cerca de 40.000 pessoas foram presas e detidas no Estádio Nacional de Santiago durante o regime de Pinochet. Além disso, centenas de pessoas foram assassinadas ou desaparecerão, como resultado da repressão política durante a ditadura, com algumas estimativas sugerindo cerca de 3.000 mortes. Esses números representam o impacto devastador que a repressão política teve sobre a sociedade chilena durante esse período sombrio de sua história. H. Víctor Jara. Após o golpe militar de 11 de setembro de 1973, o cantor e compositor chileno Víctor Jara foi preso pelas autoridades militares chilenas. Ele foi submetido a terríveis torturas, incluindo a quebra de seus dedos para que ele não pudesse mais tocar violão e cantar. Tragicamente, Víctor Jara foi assassinado em 16 de setembro de 1973, apenas 5 dias após o golpe militar, tornando-se um dos símbolos mais conhecidos da brutalidade da ditadura de Pinochet. Suas músicas e sua história continuam a ser lembradas como um exemplo do poder da arte e da cultura como formas de resistência em tempos de opressão política. Sua canção, Te Recuerdo Amanda, é uma das mais conhecidas e emocionantes de seu repertório e tem sido interpretada por muitos artistas em todo o mundo como um tributo à sua memória e à luta pelos direitos humanos. Parte 4. Transição para a democracia. A transição para a democracia começou com o plebiscito de 1988, no qual os chilenos votaram não à continuidade do regime de Pinochet. Isso abriu caminho para o retorno à democracia. A. Reformas políticas. Uma vez de volta à democracia, o Chile empreendeu uma série de reformas políticas para consolidar a estabilidade democrática, incluindo a revisão da Constituição. B. Verdade e justiça. Aparição de imagens de julgamentos e tribunais. Houve investigações e julgamentos de militares e membros do regime responsáveis por violações dos direitos humanos durante a ditadura. Parte 5. Chile pós-ditadura. Após o fim da ditadura, o Chile passou por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas. A. Reformas sociais e econômicas. O Chile implementou reformas econômicas que abriram a economia ao comércio internacional, mas também levaram a protestos devido à crescente desigualdade social. B. Participação cívica. A sociedade civil chilena se fortaleceu, com um aumento significativo na participação cívica e no ativismo político. C. Reforma constitucional. Em 2020, o Chile realizou um plebiscito histórico que resultou na decisão de redigir uma nova Constituição para substituir a Constituição legada da era Pinochet. D. Promover a conscientização. Devemos lembrar as atrocidades do passado para que nunca se repitam no futuro. A história nos ensina lições valiosas sobre os perigos da opressão e da violência. Cada um de nós tem a responsabilidade de defender os direitos humanos e a justiça. Não podemos ficar em silêncio diante de injustiças. Conclusão: a história do Chile, desde o golpe militar até os dias de hoje, é uma jornada de luta, resiliência e busca por justiça e igualdade. O país enfrentou desafios monumentais, mas também alcançou conquistas notáveis em sua trajetória. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre este assunto. Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos informativos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.